Anália, apesar dos seus 48 anos, não ficou indiferente a isso e, a 17 de setembro de 1901, requer autorização para o funcionamento de uma instituição que buscaria proteger e educar as crianças das classes desvalidas, bem como mães desamparadas. Um mês depois, o pedido foi deferido, permitindo a fundação da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, que, ainda naquele ano, em 31 de dezembro, tem instalado a sua primeira escola no Largo do Arouche. O tempo exigia a intensificação de atividades para a concretização dos planos imaginados por Anália. Mão de obra era um obstáculo. Para superá-lo, já 25 de janeiro de 1902, colocava em funcionamento o Liceu Feminino, dedicado à habilitação de professoras para os lares a serem instalados. Redige e publica o Manual para as Escolas Maternais, transmitindo às colaboradoras diretrizes para o seu trabalho. Já no dia seguinte, a associação punha em funcionamento um curso noturno para adultos, objetivando sua alfabetização. Controles, recursos para manutenção, entre outros instrumentos, foram sendo desenvolvidos por Anália e suas colaboradoras, e em 13 de agosto daquele ano consumava-se o primeiro passo para a expansão pelo interior do seu grandioso projeto. Era inaugurada a escola maternal de 2 córregos. As repercussões da operosidade de Anália começavam a atrair a atenção e o entusiasmo de alguns segmentos da sociedade, embora na mesma intensidade atraísse a ira do clero, que manteve por muitos anos insidiosa campanha difamatória contra a associação. O ano de 1903 começava com a inauguração de outra unidade no interior, a Escola Maternal de Jaú. A necessidade de tornar conhecidas as atividades da instituição, bem como de integrar o corpo de colaboradores, fizeram com que Anália decidisse publicar a Revista da Associação Feminina, posteriormente denominada A Voz Maternal. Em 5 de julho, a identificação dos ideais de Anália com os da maçonaria resultaram na instalação da Escola Maternal Grande Oriente. Por essa época, nova iniciativa de Anália, o primeiro de uma série de asilos creche. Em dezembro daquele ano, a revista da associação informa já serem mais de 1.000 àquela época os beneficiados pela entidade. E antes que o ano terminasse, registram-se 3 acontecimentos importantes. O senador Paulo Egídio de Oliveira, fundador da primeira escola de sociologia do país, profere importante discurso a respeito das atividades da associação. Anália é confirmada na presidência da instituição por eleição, fato que se repetiria até o ano de sua morte. E, finalmente, a sua sede passa a funcionar na Ladeira do Piques 23, em São Paulo. O ano de 1904 marca o surgimento de 2 novas unidades no interior, a Escola de Itapetininga, a 15 de março, e a 9 de julho, a de Campinas. É colocado em funcionamento outro curso profissionalizante para as assistidas, a Oficina de Flores Artificiais, que ensinava a confeccionar flores de papel e pano, produto vendido para gerar recursos para a entidade, experiência que posteriormente daria origem ao Instituto Regente Feijó. O senador Paulo Egídio, a 4 de agosto, faz novo discurso no Congresso exaltando as atividades da associação. Acontecimentos importantes assinalaram a vida da obra em 1905. Instalou-se uma tipografia que, além de produzir os impressos e publicações da entidade, prestava serviços a terceiros, o que também contribuía para levantar recursos que permitiam compor a receita necessária para manter as atividades. Em agosto, é apresentada a proposta para a construção de um prédio próprio para a associação, projeto apreciado e aprovado por Anália 15 dias depois.
1906 registra a formalização da união de Anália e Francisco Antônio Bastos, colaborador de muitos anos da associação, e a abertura de uma nova fonte de renda, o Bazar da Caridade, sediado na Rua do Rosário 18 e uma filial na Ladeira do Piques 23, estabelecimentos que vendiam vários produtos manufaturados pelas internas da associação. Em 1907, um balanço das atividades da instituição revelava que já ultrapassava 2.000 o número de assistidos pelas diversas modalidades de serviços prestados pela obra. Nesse ano, novo avanço na direção do interior. É aberta a primeira escola maternal de Ribeirão Preto. No início de 1908, a 26 de janeiro, a associação contrai um empréstimo hipotecário para a construção do asilo e creche e 3 pavilhões para o albergue diurno. Em fevereiro, entra em funcionamento a primeira escola maternal de Sertãozinho. Neste ano, uma epidemia de sarampo exige de Anália e suas cooperadoras providências e maiores desdobramentos para superar esse período crítico. Agosto marca o surgimento da primeira escola maternal de Limeira. 1909 lembra o início de mais 2 unidades do interior. Em 7 de janeiro, a escola maternal de Rio Claro e a 6 de março da escola maternal de Jaboticabal. Em agosto, procede-se a uma revisão geral do Estatuto da Associação. A década terminaria com a multiplicação de atividades. A loja maçônica 7 de setembro propõe, e Anália aceita, dirigir várias escolas financiadas por aquele grupo. Nesse 1910, a partir da visita de um músico e militar, nasce a primeira banda de música feminina do Brasil, formada por moças da própria associação, a qual viria a se somar com o elenco dramático musical da entidade que, se apresentando por cidades do interior, servia como mais uma fonte de recursos para a entidade. Apesar das crescentes dificuldades financeiras para fazer frente ao amplo trabalho que a associação realizava, no final de 1911, a infatigável Anália dá importante passo para a criação de nova atividade. Adquire os 75 alqueires da Fazenda Paraíso, negócio generosamente facilitado pelo proprietário, o que permite a fundação da Colônia Regeneradora Dom Romualdo, num primeiro momento dedicada ao abrigo e apoio moral às jovens decaídas, além de mães solteiras e abandonadas. Novas modalidades de ensino profissionalizante puderam ser iniciadas, como a carpintaria, o cultivo de cereais e hortifrutigranjeiros, entre outras atividades, cujos produtos eram comercializados visando auxiliar nas despesas de manutenção da obra. Em 1912, mais precisamente em 19 de maio, começa a funcionar o Lar Anália Franco de Jundiaí. No ano de 1913, os reflexos das crises político-sociais da Europa contribuíram para aumentar a escassez e recursos necessários para a manutenção da instituição. Apesar disso, a 7 de novembro é fundado o Asilo Creche de São Vicente. A decretação da Primeira Guerra Mundial em 1914 resultou em cortes das subvenções públicas e na diminuição das doações à associação.